Graça e paz, irmãos. Vamos abrir, hoje o nosso texto é Apocalipse 14, mas para iniciar vamos abrir Isaías 63. Isaías 63, versos de 1 a 6. Isaías 63, de 1 a 6. Como eu já falei algumas vezes, Apocalipse ele trata de coisas passadas, presentes e futuras e cumprimentos de profecias ou citações de profecias que não estão só no Apocalipse, né? Você tem boa parte do livro, citações do Antigo Testamento, várias porções de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias, tem vários trechos que estão no Antigo Testamento. E o nosso capítulo, ou uma parte do nosso capítulo, é uma citação direta, ou quase uma citação direta a esse trecho de Isaías, que nos diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano de meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Texto, como o próprio título, né? O título não é inspirado, mas os estudiosos aqui pegaram a ideia, é Deus vingando o seu povo, né? E isso vai acontecer no juízo final. A vingança, o dia da vingança do nosso Deus é o dia da volta do Senhor Jesus, quando ele vai punir, né, os incrédulos, os habitantes da terra, que é uma expressão usada para os ímpios no livro do Apocalipse. E aí nós vamos lá para Apocalipse 14, para nós lermos o texto de Apocalipse 14, que vai fazer uma citação, aí, uma referência a esse trecho de Isaías que nós acabamos de ler. Apocalipse 14. É um texto um pouco longo, né? Vou tentar fazer uma leitura rápida aqui. Vamos lá. Apocalipse 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz aos que tinham a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ok? Esse é o texto da palavra de Deus. Pois bem, vamos lá, versículo por versículo, como tem sido o nosso costume. Depois a gente tem um momento de perguntas e respostas mais para o final. Pela nossa falta de tempo, eu vou me ater só a algumas questões dos versos que eu julgo mais importantes, tá? Então, antes de entrarmos aqui, falarmos sobre o capítulo 14, só fazendo uma lembrança dos dois últimos estudos, capítulo 12 e capítulo 13. Capítulo 12, a toda a estratégia satânica de tentar acabar com a semente da mulher. E isso você vê em todo o texto do Antigo Testamento, desde a morte de Caim, aliás, a cilada, né, de Caim com relação ao seu irmão, da atitude dele matando o seu irmão, como Abel, o representante da mulher. E havia, talvez, na cabeça de Satanás, uma possibilidade: impedir a vinda do Cristo. Ou, quem sabe, fazê-lo desviar do alvo, quando ele foi tentar Jesus. Não é? Ele tenta, de todas as formas, tirar Jesus do alvo, fazer Jesus pecar, e assim os planos todos de Deus estão frustrados. Não foi possível, Jesus venceu. Com a sua ressurreição, ele foi assunto aos céus, foi glorificado, recebeu novamente toda a glória de que possuía. E a partir dali não faz mais sentido a posição de Satanás como acusador. Antes havia uma possibilidade legal. Não é? Os homens pecaram, enquanto esse sacrifício perfeito não for realizado, é possível, há uma esperança, talvez, no coração do inimigo. Havia a seguinte esperança de levar o povo de Deus ao inferno. Mas isso não foi possível, e aí agora ele não se detém ou não se acomoda. A estratégia dele é passar a perseguir a igreja de maneira cruel, sabendo que pouco tempo ele tem. Não é? E aí ele vai usar de várias estratégias, ele vai convocar todos os recursos malignos para poder tentar impedir o avanço da igreja, a glória do nome de Deus. Ele vai fazer isso usando as duas bestas, usando a mulher, que é outra forma, né, de sedução, o sistema do mundo, que nós vamos vendo com o passar do livro do Apocalipse. O capítulo 13, então, fala das duas bestas, a estratégia dos governantes como sendo, em muitos momentos, até mesmo o anticristo. Claro, haverá o anticristo, o homem da iniquidade no final? Sim, haverá. Mas eu não tenho como marcar a vinda dele. A ideia de quando ele vier é justamente quando Satanás também será solto, que é a volta de Jesus. Que nós não sabemos quanto tempo isso vai durar.
Então eu não posso ficar como algumas pessoas defendem. Eu vou esperar o anticristo chegar, porque aí eu tenho certeza, né, da volta de Jesus. Ou pegam o texto de Mateus 24, de Marcos 13 e outros textos da palavra, usam aqueles sinais ditos e ensinados por Jesus para marcar a vinda de Jesus. Quando aqueles sinais não estão ali para marcar o tempo, o horário da vinda, nós não sabemos quando ele vem. Pode demorar ainda muito tempo, como pode vir hoje. Nós não sabemos exatamente o dia da volta de Jesus. O fato é que, na verdade, nós temos que ficar em vigilância, porque tudo já está preparado para a volta do Senhor Jesus. E aqueles sinais, já até mesmo ensinados por Cristo, são apenas para atestar, para demonstrar que a palavra de Deus se cumpre. Ele vai cumprir a sua palavra como ele tem cumprido, os sinais têm acontecido no decorrer da história da igreja, que numa linguagem de Apocalipse tem aí a ideia de 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, um tempo que Deus permite, mas que ele vai poupar a sua igreja, não totalmente da tribulação, ou da grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação, mas ela é tirada da grande tribulação. A volta de Jesus se dá em grande tribulação. Ou seja, a partir da igreja sendo arrebatada, aí sim a tribulação continua para o juízo final. Aqueles tormentos todos que nós já vimos nos selos, nas trombetas que já estudamos nesse livro. E aí o capítulo 14 vai fechar de novo o mesmo ciclo. O ciclo agora da volta de Jesus. Como já aconteceu com o 6º e 7º selo, já aconteceu com a trombeta, agora acontece novamente uma descrição da volta de Jesus. Então vejam que o texto ele vai voltando nas mesmas histórias, dando novas informações. São quadros que ele vê com ideias novas, nuances novos que vão surgindo. A partir do capítulo 5 ele recomeça a contar com novas ideias, até se aproximando para o fim do livro. Então o capítulo 14 vai falar da volta do Senhor Jesus, e aí nós temos algumas lições dele, né, para aprender. O verso 1, vou seguir a tradução aqui da nossa apostila, para você poder comparar aí com a sua versão. E vi, e eis o Cordeiro estabelecido sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o seu nome, ou tendo o nome seu e o nome do seu pai escrito sobre a testa. Algumas coisas, aliás, o que é mais importante nesse verso é a referência ao monte Sião. Uma citação do Salmo 2, onde Cristo, o Filho do Homem, é estabelecido sobre o Monte Sião. E no livro dos Salmos, um dos pontos mais relevantes é a teologia de Sião. Quando o texto fala de Sião, ele está se referindo a essa volta de Cristo, o reinado de Deus na eternidade conosco. Então é uma referência do reino de Deus sendo instaurado de maneira plena, total. Então, ele vê agora o Cordeiro estabelecido sobre o Monte Sião, com ele os 144.000, já estudamos isso no capítulo 7, né, representando as 12 tribos de Israel, ou todo o povo de Deus do Antigo Testamento nas 12 tribos, os 12 apóstolos representando toda a igreja do Novo Testamento, número de 1000, número de plenitude, em outras palavras, todo o número dos salvos, quer do Novo, do Antigo Testamento, do tempo, né, do Antigo Testamento, ou antes de Cristo e depois de Cristo. Então ele vê o Cordeiro estabelecido sobre o Monte Sião, ele vê todo o povo dos salvos ali, e o nome de Deus Pai e o nome de Cristo na vida de cada um deles, né, na presença deles, na testa deles como um selo, uma marca de proteção e de propriedade. Aí o verso número 2, e ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas e como voz de um grande trovão, provavelmente voz que ele ouvia no bater das águas nas rochas na ilha onde estava. E que ele faz essa referência lá no 1º capítulo como uma voz vinda do trono de Deus, a voz poderosa de Deus ao falar. E aí ele fala assim, a voz a qual ouvi como arpistas tocando suas harpas, verso 3, entoavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos presbíteros. E ninguém era capaz de aprender o cântico, senão quem? Os 144.000, os quais têm sido comprados da terra. Olha só, que interessante. Ninguém é capaz de aprender o cântico, a não ser o número dos salvos. Os salvos podem cantar ao Senhor. Então ele não está falando do nosso tempo,
Porque aqui no nosso tempo, muita gente entra numa igreja, não é? Ou em diversas igrejas, e cantam, louvam ao Senhor. Mas isso não significa que a vida dessas pessoas mudou. Não é? Louvar não significa adorar. Louvar significa elogiar. E tem um monte de gente, aliás, tem um monte de cantor, artista que se diz crente. Por um tempo ele parece crente, ele até louva o nome do Senhor, né? E depois ele nem quer saber de Deus e só fala mal de Deus e tudo mais. Então, vai chegar um tempo que só poderão louvar a Deus, adorar ao Senhor, quem? Somente quem é realmente do Senhor. E é essa a referência. Ninguém é capaz de aprender o cântico senão os salvos, os 144 mil, porque foram comprados, né? Eles foram comprados da terra. Então, é uma referência aqui interessante, do tem sido comprados, o verbo está num tempo, né? A ideia de tempo perfeito, algo que aconteceu no passado e que tem consequências, vai ter sempre essa consequência. A referência de quando Cristo nos comprou na cruz. A morte de Cristo, né, trouxe para esses 144 mil, para a plenitude do povo de Deus, a salvação nele. Verso 4. Estes são os que com mulheres não se sujaram, são virgens são. Estes que seguem o Cordeiro por onde vai. Olha só algumas coisas aqui. A ideia de que não se contaminaram com as coisas deste mundo. Faz lembrança à decisão de Daniel e seus amigos. Não se contaminaram com as iguarias do rei, não é? É o papel da igreja. Nós não podemos nos contaminar com as coisas dessa vida. Nós temos que nos manter, né, puros, preparados para o encontro com Deus como noiva de Cristo que somos. E o texto vai fazer uma referência aqui a estes que seguem o Cordeiro. A ideia de discípulo, aquele que segue o Mestre. Segue o nosso Cristo, o nosso Senhor. Estes foram comprados dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícia, o melhor é sempre para Deus e o primeiro para Deus. Uma referência aos sacrifícios, quando você não podia oferecer qualquer animal para o Senhor. Aliás, basta nós lembrarmos que por 2 vezes, no começo do seu ministério e no fim do seu ministério, o Senhor Jesus expulsou os mercadores do templo. Lembram disso? Uma das razões, né, ele diz a razão ali, que tornou a casa de Deus como covil de ladrões, mercenários. A ideia, uma das ideias era justamente essa. É muito fácil ir lá e comprar um animal. Você não tem nenhuma ligação com isso. É automático. Você está terceirizando o culto a Deus. E havia um problema sérios ali. Porque não adiantava também você levar um animal certo, correto, a primícia, puro, sem defeito, porque o sacerdote queria levar, né, a vantagem e ele ia desaprovar o seu animal. Ele queria que você comprasse o animal. Havia toda uma máfia ali no templo acontecendo e Jesus fica indignado com isso. A referência então às primícias. Você oferece a Deus o que há de melhor. É a ideia do dízimo. Eu separo primeiro ao Senhor as dízimos e ofertas, primeiro é para Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida. E depois o que sobra, a gente, né, vive com o que sobra. Verso 5. Em sua boca não se achou mentira, irrepreensíveis são. Por quê? Porque no capítulo anterior há um falso profeta, há um mentiroso. A segunda besta é o mentiroso, é o falso profeta, é o sedutor que engana e que aponta para a adoração à primeira besta, e ao dragão. Então a ideia é, o povo de Deus, ele não mente, ele não tem mentira, ele não está vivendo no engano, ele vive na verdade de Deus e por isso eles são irrepreensíveis no seu proceder. Verso de número 6. E vi outro anjo voando no meio do céu, tinha um evangelho eterno para evangelizar os que vivem sobre a terra e sobre toda a etnia, tribo, língua e nação. Olha só, ele está se referindo aqui a um anjo no meio do céu. Por quê? Para que todos ouçam, uma linguagem simbólica, para que toda a terra ouça. E ele tem um evangelho eterno, uma boa notícia. Talvez você pense assim, boa notícia de salvação. Só que a palavra de Deus, lá de Isaías, por exemplo, quando diz que a palavra não volta vazia, lembra que o profeta diz isso lá no capítulo 55? A palavra de Deus, quando proferida, ela não volta vazia, ela vai cumprir os propósitos de Deus. E muitas vezes não é para salvação, mas é para condenação.
Então a ideia que o texto traz é que esse anjo vai proclamar o evangelho numa época que não tem mais o que fazer. Né? Os salvos já estão selados, separados, mas haverá um tempo em que o evangelho será pregado somente para a condenação, que é no tempo da volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele vai usar aqui, tinha o evangelho eterno para evangelizar quem? Os que vivem sobre a terra. E essa expressão, os que vivem sobre a terra, ou habitantes da terra, no Apocalipse não é o povo de Deus, mas é o povo orgulhoso, o povo que acha que não precisa de Deus, são os soberbos, que vão passar a vida inteira dizendo que não precisa de Deus. E aí eu lembro do pastor Hernandes dizendo, né, cuidado, Deus ouve oração. Se você passar a vida inteira orando ou dizendo que você não quer Deus, Deus vai atender a sua oração. Você vai passar a eternidade sem Deus. Então, é o que vai acontecer na vida dos incrédulos. Se não se arrependerem em tempo, antes da volta do Senhor Jesus, se não se voltarem, reconhecerem que carecem dessa graça, eles vão sofrer eternamente a condenação que o próprio Evangelho traz. Boa nova de salvação, mas também notícia de condenação para aquele que rejeitar. Verso 7. E esse anjo ele, então vai dizer em grande voz, temam a Deus e deem a Ele glória. Por quê? Porque veio o momento do seu juízo e adorem aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Todo joelho vai se curvar diante de Deus, mas não haverá mais tempo de salvação. Todos vão adorar. Todos vão se curvar. Aliás, né, uma tentativa de adoração, de reconhecimento. Todo joelho se curvará diante de Cristo, mas aí não haverá mais tempo. Somente o povo de Deus aqui estará livre da condenação. Verso 8. Ele vai ver um outro anjo, um segundo, que acompanhando, né, o acompanhou dizendo, caiu, ele dá uma ênfase, por 2 vezes ele diz, caiu a Babilônia, a grande. E eu não sei se você sabe, o nome Babilônia não é uma referência apenas àquele momento de Nabucodonosor, como inimigo do povo de Deus, como vara de correção nas mãos de Deus, que invadiu o povo de Judá, né, destruiu a cidade e levou cativo o povo, pelo menos 1/3 foi levado cativo. Babilônia é uma referência a Babel, o mundo sem Deus. Não é? Então é uma referência mais antiga, ainda lá no tempo de Abraão. A referência não é somente aquela Babilônia sedutora do tempo de Nabucodonosor, mas em todo o período do mundo sem Deus, em todos os momentos, nações que vivem sem Deus. Então esse anjo vai dizer, caiu esse mundo sem Deus, a grande Babilônia, a qual do vinho da cólera da sua fornicação, ou porneia, ela bebeu todas as nações. A ideia de que ela embriagou as pessoas, enganou as pessoas a vida toda. As pessoas estão embriagadas com o pecado, quer na questão financeira, sexual, em qualquer área da vida, as pessoas sem Deus estão completamente enganadas, embriagadas com esse vinho da cólera dessa Babilônia, desse sistema mundano. Quando você pega algumas cidades na Bíblia, ela tem a mesma ideia, a mesma referência, Egito, Roma, Babilônia, uma referência ao mundo sem Deus. E outro anjo, aliás, esse eu já falei, verso 8, agora o verso 9. E outro anjo, um terceiro, acompanhou eles dizendo em grande voz novamente, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebeu uma marca em sua fronte ou em sua mão, beberão do vinho da cólera de Deus. Olha só, eles não se embriagaram no vinho da Babilônia, agora eles vão beber do vinho da ira, da cólera de Deus preparado, e esse vinho ele é sem mistura, ok? Um vinho todo preparado, especialmente preparado, a ideia é essa. Nos sacrifícios, os cerimoniais sacrifícios, há alguns momentos que o vinho era preparado com ervas para ocasiões específicas. E essa é uma ocasião específica. A ira do Cordeiro, né? É uma das ênfases do livro do Apocalipse. Eles vão beber do vinho da cólera de Deus, esse vinho preparado sem mistura, porque muitos misturavam com água, esse não, esse é forte. Esse não tem mistura alguma no copo da sua ira. E será atormentado no fogo e enxofre diante dos anjos santos e diante do Cordeiro. A referência aqui faz lembrança a alguns textos da palavra de Deus, e principal deles, Romanos 1, quando Deus entrega os homens à miséria do pecado.
Os homens estão em pecado, o coração completamente transformado, embriagado no pecado, e aí Deus vai e entrega os homens a isso, né? A ideia não é que Deus força os homens a pecar, porque Deus a ninguém tenta, mas é a mesma coisa de que Deus deixar o homem andar do jeito que bem entende. Se Deus fizer isso com qualquer uma das suas criaturas, nós somos totalmente dependentes de Deus. Se a gente achar que a gente não precisa de Deus, né? O que acontece com a gente? Está nas mãos de Deus, a gente cai. E é essa a ideia. Essa é a ideia que acontece com Satanás, com seus anjos. É essa a ideia que acontece com todo ser humano que acha que não precisa de Deus. Vai experimentar da ira do cordeiro, vai experimentar desse vinho sem mistura, que é algo muito sério. Aí o verso de número 11. E a fumaça do tormento para sempre, e sempre sobe, e não tem descanso dia e noite os que adoram a besta e a sua imagem, os que recebem a marca do seu nome. Lembram que há uma referência no Apocalipse, no dia do juízo final, aquela ideia deles estarem em tormento, uma opressão terrível, a ponto de desejar a morte e não conseguir. É essa a ideia do incrédulo, o que ele vai experimentar, aquele que perseguiu a igreja, que maltratou o povo de Deus. E isso faz totalmente diferença das orações do povo de Deus. Você pega lá o capítulo 6, Deus está atendendo a oração do seu povo, dos mártires que morreram por Cristo. E aqui, essa fumaça não é uma fumaça agradável, não é uma fumaça de oração do povo de Deus. É uma fumaça do tormento, do fogo e do enxofre que vai estar aí simbolizando todo o pecado que os incrédulos cometeram. Aqui a perseverança dos santos está. Verso 12, os que observam as ordens de Deus e a fé de Jesus, ou que são fiéis, observem ou guardam as ordens de Deus Pai e também são fiéis a Jesus. Essa é a perseverança dos santos. Verso 13 agora, ele vai ver um outro quadro. E ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados, ou muito felizes, os mortos no Senhor, morrendo de agora, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Então agora ele vai fazer uma referência ao juízo final. Eles são bem-aventurados, aqueles que morreram em Cristo. Eles estão descansando dos seus trabalhos, das suas obras os seguem. Aqui é um cuidado todo especial, porque há algumas religiões que entendem da seguinte forma, Nós vamos morrer e vamos descansar, não vamos para o céu. Nós vamos dar dormindo, sono da alma. Isso não existe, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o que está descansando, não é a referência desse texto, mas o texto de Paulo, A ideia é o descansar do corpo, a espera do corpo ressuscitar na volta de Jesus. Mas o Espírito está gozando das bênçãos celestiais. Jesus mesmo diz para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não há um momento de inconsciência. Pelo contrário, no próprio Apocalipse, capítulo 6, você tem as almas dos crentes clamando por justiça. Sinal de consciência. Eles estão lá sabendo o que está acontecendo e sabendo o porquê estão lá no céu. Então agora o texto faz uma referência aí à nossa bem-aventurança, a bem-aventurança da nossa salvação. Verso 14, e vi, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem, sentado um semelhante a filho do homem. Aí aparece a figura de Cristo, tendo em sua cabeça uma coroa de ouro, e em sua mão uma foice afiada. Olha só, dois instrumentos interessantes. Uma foice afiada, porque vai haver uma colheita. Lembram das parábolas que Jesus mesmo contava? O dia do juízo final é dia de colheita. Os campos estão preparados e vai chegar o dia da colheita. A referência é o dia dessa colheita. Só que ele tem uma coroa aqui muito interessante, especial. A coroa não é a palavra usada como uma coroa de rei. É a palavra aqui, Stéphanos, de onde vem o nome Stephanie, que é coroa da vitória. É uma referência à vitória do Cordeiro. Ele venceu, ele usa uma coroa simbolizando a sua vitória. Não que ele não seja rei, ele é rei sim. E isso fica claro no Apocalipse, o reinado de Cristo. Aliás, ele está coroado em glória junto com o Pai, mas agora ele vem com uma coroa para fazer lembrança da sua vitória, a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inimigo. Verso 15. Outro anjo saiu do naós do templo, da parte mais sagrada do templo, gritando em voz mega para o
para o que está sentado sobre a nuvem: lance sua foice e colhe, porque veio a hora de colher, porque secou a seara da terra. Olha só, o anjo diz a Cristo: lance. A ideia não está dando ordem, mas a ideia é de um cerimonial, onde todos precisam ver, saber o que está acontecendo, e o anjo é aquele que para todo mundo, chamando a atenção do que vai acontecer, do que Cristo vai fazer. Então ele fala: lance, falando para Cristo, lance a sua foice e colha. Por quê? Porque veio a hora de colher. Os frutos já estão prontos para serem colhidos, a colheita está pronta, é o tempo do juízo final. E aí o verso 16: lançou o que estava sentado sobre a nuvem, a sua foice sobre a terra, e ceifou a terra. E o outro anjo veio do naós do templo do céu, tendo a sua foice afiada. E outro anjo veio do altar, verso 18, tendo autoridade sobre o fogo, e falou com voz mega ao que recebeu a foice afiada, dizendo: aponta a sua foice afiada e colhe os cachos da videira da terra, porque estão maduras as suas uvas, elas estão prontas. E aqui é uma referência, as uvas aqui é uma referência aos incrédulos. Se você pegar Joel, o livro de Joel, a uva aqui é uma referência ao juízo final, quando uva não é mais uma representação de coisas boas, como muitas vezes na Bíblia aparece. Aqui é uma referência direta ao juízo final do que Deus vai fazer com o incrédulo. Por quê? Porque ele vai falar de um lagar, texto de Isaías 63, lembram disso? E aí o verso 19: lançou o anjo a sua foice para a terra e colheu a videira da terra e lançou para o lagar do quê? Da ira de Deus, o grande lagar da ira de Deus. Isaías 63, aquela referência onde essas uvas, representando os ímpios, serão jogados num lagar e pisados pelo próprio Deus, pela ira de Deus. E foram, verso 20, foram pisadas no lagar fora da cidade, e escapou o sangue do lagar, olha só, escapa o sangue do lagar até o freio dos cavalos, a 1.600 estádios. A ideia é de uma referência de tanto sangue, a morte, o momento é tão triste, é tão terrível, que há tanto sangue a ponto de chegar no freio dos cavalos, cerca de 1,5 metro, um rio de sangue passando. Uma referência muito interessante do que acontece lá no ano 70, quando Flávio Joséfo, um historiador Flávio Joséfo, ele escreve desse momento do povo de Deus, e ele diz que isso aconteceu com Tito Vespasiano, lá no tempo da invasão de Jerusalém, no ano 70. Era muito sangue na cidade, a ponto de alguns tentarem apagar incêndios com sangue. Não tinha água, mas tinha sangue. Então, muitos incêndios era a tentativa de apagar com o próprio sangue. A referência do ano 70 é um tipo do juízo de Deus. O que aconteceu com o povo de Israel no ano 70 apenas tipificava o que acontecerá no fim dos tempos. Essa é a ideia. E aí o texto diz, até o freio dos cavalos, a 1.600 estádios, que é interessante. 1.600 estádios, alguns chegam a calcular aqui cerca de 300 quilômetros, que é todo o território de Israel, de norte a sul, mais ou menos todo o território de Israel. Mas é melhor, já que os números do Apocalipse, eles não são interpretados assim de maneira literal, o que é melhor nós interpretarmos é a ideia dos números, Por exemplo, o número 4 indicando toda a terra, então 4 vezes 4, o número 10 indicando algo completo, 10 vezes 10 dá 1.600 estádios, uma referência a todo ímpio em todos os cantos da terra, ele vai ser esmagado pela ira do Cordeiro. Essa ideia, uma ideia muito forte do juízo final da parte de Deus. E aí, então, o que a gente tem para aprender com essa passagem? E aí eu deixo para os irmãos, a gente vai ter um momento de oração, e aí eu deixo para os irmãos discutirem, perguntarem, a gente pode conversar sobre o texto. O capítulo 14, ele faz o final da quarta sessão paralela. Cada sessão termina com a volta de Jesus. E o capítulo 14, então, é o final da quarta sessão, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14. Os 5 primeiros versos, a visão da igreja vitoriosa vivendo com Cristo no céu. Há o louvor, que só pode louvar quem é salvo. Não é? De 6 a 13, a mensagem de arrependimento a todas as nações. A mensagem de juízo
aos ímpios a mensagem de consolo ao povo de Deus. O evangelho é pregado para o salvo, ele recebe de maneira feliz, mas o incrédulo é condenação quando esse evangelho é anunciado. De 14 a 20, a mensagem sobre o grande dia da colheita, ou seja, o dia da volta de Jesus, quando os ímpios serão jogados no lagar, pisados, e o sangue será esparramado em todo o lugar. O que a passagem ensina para a gente? O dia do Senhor está próximo. Isso é fato. As coisas estão se cumprindo, os sinais estão aí, Deus está fazendo o relógio acontecer. Nós não sabemos quando virá, mas a gente sabe que a cada dia Satanás tem menos tempo e por isso ele está cada dia mais irado. Vejam só, o capítulo 12 é a tentativa de Satanás para impedir a volta de Jesus, a vinda de Jesus, o cumprimento do ministério de Jesus, ele não consegue. O capítulo 13 é ele pegando os seus inimigos, seus aliados, para tentar destruir a igreja. E o capítulo 14 vai dizer, tudo isso foi frustrado. Ele não vence, ele nunca vai vencer. Pelo contrário, Jesus voltará como vitorioso. E nós não podemos agir então como ímpios. Nós temos que agir em pureza, em santidade. É o que o texto mostra para nós. Os quais estão preocupados com afazeres diários e não dão atenção à voz de Deus. A ideia de habitantes da terra é o cara que não está nem aí para Deus. Ele está vivendo a vida como se Deus não existisse. Quantas as pessoas estão assim hoje? Não é? Quantas vezes a gente age assim? Não tem a consciência de que vivemos na presença, ou diante da face de Deus. A nossa vida está escancarada o tempo todo, mas a gente não se dá conta muitas vezes disso. Quanto mais pecamos, mais insensíveis nós nos tornamos à mensagem do evangelho, e é isso que acontece com o ímpio. Ele peca, e ele não consegue ouvir, ele está embriagado com tanto pecado, ele não ouve a mensagem de salvação. Confiança e gratidão a Deus. Apesar de Satanás tentar de tudo para impedir a nossa salvação, os intentos deles são frustrados e o povo de Deus é bem-aventurado no céu. Nós somos mais que vencedores, somos felizes ou mais que felizes por tudo que Deus tem feito e por tudo que Deus há de fazer na nossa vida.